Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais à Corsa da Manhã. Nós estamos neste mês de maio falando a respeito da família, falando a respeito de lições de convivência. E hoje eu quero falar sobre a profetisa Ana. Em Lucas capítulo 2, versículos 36 a 38, nos diz assim: Havia ali uma profetisa muito idosa que era viúva e se chamava Ana. Ela era filha de Fanuel, da tribo de Asser. 7 anos depois do seu casamento, o marido morreu. E agora ela estava com 84 anos de idade. Nunca saía do templo, dia e noite adorava a Deus, jejuando e fazendo as suas orações. Naquele momento ela chegou e começou a agradecer a Deus e a falar a respeito do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Ana, na velhice, transmite esperança à geração seguinte. A velhice e esperança não é um paradoxo? A vida dessa octogenária não está no fim, seu futuro, e por isso sem esperança. Típica sina de uma viúva da antiguidade? Como esta mulher recebeu tão extraordinária incumbência? Primeiramente, nós vamos olhar sua família de origem. Em 2 Crônicas 31, relata-se que a tribo de Asser aceitou com alegria o convite do rei Ezequias para a festa de Páscoa em Jerusalém. E não fez como as tribos vizinhas que zombaram dos mensageiros do rei. Também o pai de Ana, Fanuel, seu nome significa alguém que vê a Deus. E mencionado nesse curto relato, que significa terá para a filha ser descendente de uma família que leva Deus a sério e vive na presença dele. A mãe com um destino. É um interessante livro que fala a respeito do papel de mãe. Contudo, quando pode representar justamente o pai no desenvolvimento de uma filha? O pai. A menina tem o seu primeiro relacionamento com o sexo oposto. E seu estilo de vida e comportamento religioso moldam as preferências e o campo de visão da filha adolescente, na pessoa do pai. A família terá a primeira oportunidade de ver no que consiste ser, então, um pai e o amor paternal. Se o relato, que apesar de bem curto, destaca o pai como alguém que vive na presença de Deus, que é o que nós sabemos a respeito do pai de Ana, certamente é para enfatizar a sua importância na vida de sua filha. Trataremos então a seguir da própria família de Ana e do seu difícil e solitário e longo caminho. Somente 7 anos de vida conjugal e depois, a partir da idade de cerca de 23 anos, ela tem 60 anos de viuvez sem filhos. Certamente uma vida miserável, levando em conta que, na época, não havia formação intelectual nem atividade profissional para as mulheres. Para a idade avançada de Ana, nos parece marcante a sua vida espiritual na presença de Deus, pois para o israelita isso significava longas permanências no templo em jejum e oração. Essa concentração em Deus ninguém recebe como num passe de mágica, nem com a idade. Ela é conquistada em longos treinamentos e muitas experiências com Deus. Nem todas as dificuldades ensinam a orar e permanecer na fé. Isso deve ser treinado nos medos da juventude e nas perdas da meia-idade. A confiança em Deus precisa de tempo e de espaço para crescer. E por ambos o crente deve empenhar-se constantemente. Em 1 Tessalonicenses 4,11 diz assim: empenhai-vos para viverdes tranquilamente.
Com o avançar de idade, as perdas duras, as lacunas dolorosas e assim chamadas frustrações são compensadas muitas vezes negativamente. As pessoas acabam vivendo em processo de negação, de depressão, de ansiedade, de negativismo, de murmuração e ingratidão. Mas não é o que acontece com essa idosa chamada Ana. Está descrito aqui que ela empenhava-se em manter-a sempre na presença de Deus, assim como significava o nome do seu pai, viver na presença de Deus, alguém que sempre vê a Deus. Assim, nós podemos ver que tipo de vida nós precisamos ter quando a idade chega. Nós precisamos continuar buscando a Deus, mantendo a disciplina da oração, do jejum, da busca, da dependência. Vencermos os males da idade, como a insônia, muitas vezes, né? A incontrolável vontade de viver só, de aprendermos a não vivermos negativamente. A palavra de Deus nos diz que nós precisamos continuar buscando o Senhor. Quantas horas de solidão, em vez de ficarmos murmurando, nós devemos aproveitar para estarmos buscando a Deus. Nós precisamos aprender com esta mulher idosa. E a palavra de Deus diz que as pessoas devem buscar dar atenção também aos idosos, para que eles não se tornem pessoas caluniadoras. Porque muitas vezes nós podemos cair neste erro. A calúnia, ela sobrecarrega, em primeiro lugar, a pessoa que profere e fere o ouvido de quem está sendo alvo desses comentários, mesmo que seja verdade o que você está contando. Nós precisamos entender que benefício há em fazer calúnias. O outro caminho que Paulo sugere às mulheres idosas, e que é uma compensação positiva, é que elas sejam mestras do bem, que ajudem as mais novas a compreenderem, a amarem seus maridos e aceitarem os seus filhos. Quem, como Ana, ora pelas pessoas que a cerca, pode ensinar o bem, aconselhar e a orientar. O louvor e a gratidão também são muito importantes na vida de Ana. Mas aí nós perguntamos com razão, será que em sua longa viuvez ela tinha motivos para agradecer? Há muita gente piedosa entre nós que exige imediata atitude de gratidão em todas as dificuldades, pois só assim todos os problemas teriam imediata solução. Mas com Ana foi diferente. Deus deu a esta viúva que perdera tanto com a morte do esposo algo especial, o dom da profecia. Ana não precisa forçar-se a agradecer pela desgraça da sua vida. Deus tinha feito da jovem esposa uma viúva, e uma viúva profetiza, cheia do Espírito Santo. E da vida vazia, não há um mínimo indício disso na sua vida. Se Deus tira algo, é só para dar mais, pois Ele ama seus filhos. Ana agradece e louva a Deus por estar cumprindo a sua antiga promessa. Embora bebê, deitado nos braços da mãe, o Salvador está diante dos seus olhos. Ana vivencia o cumprimento das primeiras promessas dadas no Éden. E Jesus te ferirá a cabeça. A promessa do profeta Isaías sobre o eleito de Deus se cumprira. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a tua seda que fumega. Isaías 42:3. A longa espera está no fim. O Salvador de Israel, o Messias, chegou. Então, nós temos aqui esta mulher que faz parte do povo de Deus,
e que tem uma vida espiritual e que está sempre com a esperança, esperando aquele que chegaria. E ele chegou. E Deus lhe deu o privilégio de ver com seus próprios olhos. Ela experimentou a esperança e também compartilhou. Que nós também possamos, à medida que vamos envelhecendo, temos um coração entendido a respeito do caminho que Deus tem para nós. Deus trabalhou no coração de Ana e ela se concentrou em Deus por meio da oração, do jejum, da renúncia, da gratidão por promessas cumpridas, pelo louvor e compartilhar com todos ao seu redor a esperança que lhe foi dada quando viu o Messias. A palavra de Deus diz que o justo florescerá como a palmeira. Assim foi a vida de Ana. Foi plantada na casa do Senhor, floresceu nos átrios de Deus e na velhice ainda deu frutos. E a palavra de Deus que diz exatamente isso como uma promessa. Do Senhor ordenas a esperança, que os idosos olhem para frente com serenidade, pois ali está o futuro, em confiar em Deus e ter as suas orações respondidas. A esperança não nos desaponta. Que o Senhor nos dê olhos para ver e que nós possamos estar sempre lembrando de orar pelos nossos idosos. Ore hoje pelos idosos da sua família, que eles possam florescer como palmeira e continuem tendo esperança de um dia estar diante do Salvador. Que Deus abençoe vocês e até amanhã com as nossas reflexões matinais, a Corsa da Manhã.